Meus queridos, em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, do versículo 18 em diante. Amém, queridos? Amém. Amado Espírito Santo, seja conosco. Não deixe falar nada de mim, porque de nada eu sei. Mas que tu possa nos revelar, nos preparar, nos capacitar. Tira todas as ideias e setas do inimigo que tentou colocar na minha mente que não adianta pregar a tua palavra, que as pessoas não mudam, que as pessoas não melhoram. E que nós, humanidade, seres humanos, somos muito difíceis. Nos ajuda a não nos cansarmos, mas que nós devemos continuar lutando, investindo em nós, investindo uns nos outros e acreditando que vamos chegar lá. E que um dia vamos estar na tua glória, aleluia, no reino, junto contigo, Senhor. Eu creio que nada, que nenhuma luta aqui é em vão, Senhor. Nessa trajetória de acertos e erros e acertos, mas nós vamos chegar diante de Ti um dia e louvar, e glorificar, exaltar o Teu nome poderoso e santo. Oh, glória a Deus. Queridos, eu vou ler só um versículo, porque eu vou pedir depois para vocês sentarem, a gente vai lendo aos poucos, para ganhar tempo, amém? Amém. Versículo 18 do capítulo 8 de Romanos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Podemos sentar com a Bíblia aberta, por favor. Eu vou abrir aqui um parêntese em cima da pregação, do estudo já preparado aqui, para falar algo de que vieram me perguntar, de que vieram me falar nesses dias, não só nesses dias, mas alguns anos atrás. Essa pessoa não está mais nem viva. Era um espírita, e ele disse que não era a favor daquilo que os crentes pregavam, que não haveria mais salvação para os anjos, porque ele acreditava que ia haver salvação para os anjos. E nesses dias também eu ouvi a opinião de uma pessoa, servo de Deus, acreditando da mesma forma, que nesse versículo que diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquilo que a sujeitou. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quando essa pessoa falou sobre isso, eu já sabia, já tinha convicção de que a palavra de Deus já tinha dito em vários lugares que não há salvação para os anjos, mas para os homens. Glória a Deus. Então, como é que eu me respaldei para responder essa pessoa? A pergunta é: por que não dá aos anjos caídos a oportunidade de se arrependerem? Por que é dado a nós e a eles não? Resposta, a primeira resposta: a Bíblia não aborda especificamente, diretamente falando isso. Mas a questão dos anjos caídos, ela não aborda falando sobre os anjos caídos terem a oportunidade de se arrependerem. Amém? Mas ela fala o seguinte: podemos ter uma ideia com a base no que a Bíblia revela. Lúcifer era um dos mais elevados anjos,
talvez o mais alto, como diz lá em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 14, né? Que mostra que Lúcifer e todos os anjos estavam continuamente na presença de Deus e tinham conhecimento, sim, da glória de Deus. Portanto, eles não tinham desculpas para se rebelarem contra Deus e se afastarem deles. Por quê? Porque eles não foram tentados. Nós, homens, somos tentados. Eles não foram tentados. Eles tiveram a oportunidade de estar na presença divina do Senhor. Glória a Deus. Segundo, Deus não providenciou um plano de redenção para os anjos como fez para a humanidade. A queda da raça humana, ela exigiu o quê? Um sacrifício expiatório pelo pecado, e Deus providenciou esse sacrifício em Cristo Jesus, que é o seu Filho, que está nele. Ou seja, o próprio Deus, como o pastor Tiago pregou aqui, se sacrificou para que houvesse salvação para a humanidade. Glória a Deus. Deus redimiu a raça humana e trouxe glória para si mesmo, porque glória a Deus que ele venceu. Glória a Deus que ele venceu a humilhação, as dores, os açoites, os vitupérios, os bofetes, as cuspidas, os azorrague rasgando a sua carne. Ele não desistiu de nós. Diga aí para o seu irmão, ele não desistiu de você. Ele não, diga para mim também que eu preciso ouvir. Ele não desistiu de você. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Deus se refere aos anjos que permaneceram fiéis a Ele como anjos eleitos. Mas os que permaneceram fiéis. Onde é que tem essa passagem? Está anotando aí, Silvio, hoje? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Quem achar primeiro, leia, por favor. Capítulo 5, versículo 21. Tira a máscara, irmão, para ler. Pronto, por favor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém ponha precipitadamente as mãos. Precipitadamente as mãos. Nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo. Glória a Deus. Fala sobre isso também, né? Ou seja, existem os anjos eleitos. E aconselha também que ninguém precipitadamente impõe as mãos. Porque depois de ungido, acabou. Se está ungido, não pode retornar atrás. Se tomar uma atitude precipitada, pode estar tendo um grande erro. Amém, queridos? Então, existem os anjos eleitos. Glória a Deus. Com base na doutrina bíblica da eleição, sabemos que aqueles que Deus elege para a salvação serão salvos. E nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Romanos 8, versículo 38 e 39. É claro que os anjos se rebelaram e não foram esses os anjos eleitos. Os anjos eleitos continuam ao lado de Deus. Glória a Deus. E, finalmente, a Bíblia não nos dá razão para acreditar que os anjos se arrependeriam, mesmo que Deus desse uma chance para eles, como tem lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Por favor, quem lê, leia sem máscara e use a impostação de voz, para que toda a igreja escute. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ainda anda em
na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo que eles tivessem a oportunidade de ter chance, eles não iriam aceitar. Porque eles continuam ao derredor daqueles que servem a Deus, e eles continuam perseguindo os filhos de Deus. Eles continuam com raiva, eles continuam com ciúme da gente. Continuam revoltados, continuam fazendo o que fazem lá fora, para aqueles que estão acessíveis ao poder das trevas, a qual está neles. A desgraça, a miséria, as bebidas, a droga, a prostituição, o adultério, as mortes, os homicídios e tudo aquilo que as trevas fazem questão de fazer para que a humanidade não tenha um encontro com Deus, ou seja, eles têm o prazer. Eu acho engraçado a igreja, quando as coisas não dão certo para elas, para a família ou para eles ficam culpando Deus. Eles ficam revoltados com Deus. Eles não acreditam que determinadas situações que nós vivemos é para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para que o inimigo não venha mais se fortalecer em cima daquela nossa fraqueza. Nós temos que superar aquela provação e ser fortes. Glória a Deus. Então, quem está contra você, igreja, quem está contra nós e quem traz prejuízo para nós não é Deus. Bote isso definitivamente na sua cabeça. É o inimigo de nossas almas. Mas pastor, mas e Deus? E Deus é menino? Deus está aqui para trabalhar para você? Deus já fez a parte dele, não já? Que foi dar o seu filho? Quer mais de Deus? O sacrifício da cruz, a morte? Quer mais do que isso? Deus não tem obrigação de estar servindo a gente e fazendo o que a gente quer. E muitas coisas que a gente pede a Deus, não pedimos como convém. Por isso que a gente tem que entregar nas mãos do Senhor, para que o Espírito de Deus gema com gemido inexprimível, porque Ele é quem conhece a natureza humana, o teu, o meu coração, o teu, os meus pensamentos. E o dia de amanhã pertence a Deus, não a mim nem a você, porque a onisciência está em Deus. Então aprenda a confiar e a esperar no Senhor. Ontem uma pessoa no zap me colocou como amiga. Oi! E essa pessoa que mora fora daqui, que já se congregou aqui, todas as amigas delas que têm crise de casamento, ela coloca para falar comigo sem perguntar, sem dizer, sem me avisar, antecipadamente. Eu já disse a ela que não fizesse isso, que me deixasse pelo menos preparado com a situação, e para mim saber qual é a história da pessoa, para ver se bate com a história que a pessoa me conta. Mas a mulher estava com tanto ódio, a mulher é crente, mas um crente que não tem postura de crente, porque estava cheia de ódio, revoltada, porque o marido tinha deixado ela e as duas filhas, uma de 19 e uma de 12, e estava com outra mulher que também era casada, mas tinha se separado com um filhinho de 2 anos, e o casal estava morto de feliz. E eu comecei a aconselhar e dar palavras para que ela voasse mais alto do que a águia, para que ela superasse o problema. Ela pegou e disse: não vou fazer isso porque a mulher lá tem mais força do que Deus. Simplesmente nunca deletei do meu relacionamento tão rapidamente uma pessoa antes da minha vida. Porque eu não tenho tempo para perder tempo com quem acha que Deus é menino, ou empregado, ou escravo, que tem que fazer a vontade do homem. Deus é Deus. Diga para o seu irmão: Deus é Deus. Que você aceite a sua prova ou não, Deus é Deus. A sua prova é a brecha que você dá e é o crescimento que você e eu precisamos ter. Estou passando por provas terríveis, imensas. Mas eu sei que essas provas é para que eu tenha mais sabedoria. Eu sei para que essas provas é que eu não entre mais na cilada do inimigo e fique na minha. É melhor calar do que falar. Porque quando for para falar, as pessoas não falam o que dizem, elas falam o que os outros dizem. Então, igreja, todos nós precisamos calar mais, porque calado a gente vive melhor e anda melhor. Todos. Glória a Deus.
Tá tudo bem com o irmão Gabriel, irmão? Tá? O irmão Gabriel trabalha no sol, né, irmão Gabriel? Ah, dá para perceber. Isso é enfado, está enfadado. Oh, Jesus. Glória a Deus. Os anjos caídos são dedicados a se oporem a Deus e atacarem o povo de Deus. A Bíblia diz que a severidade do juízo de Deus varia de acordo, preste bem atenção, com o conhecimento que a pessoa possui. Você sabe que aquilo é errado e comete aquele erro? Vai pagar preço em cima daquele erro. Não culpe a Deus nem a mim, não, que estou pregando a palavra. Está lá em Lucas 12, 48. Vai lá, Miss Leide. Agora eu vou olhar para as Miss Leide, não vou olhar para o pastor Tiago, não. Mas tire a máscara, Miss. 12:48. É, meu filho. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Glória a Deus. Quanto mais você sabe, quanto mais você entende, mais você tem que ter compromisso com aquilo que você aprendeu. Glória a Deus. Parabéns, viu, irmã Miss Leite, pela velocidade da leitura. É o primeiro sinal de que você está lendo a Bíblia. Esse é um crente. Diga assim, eu sou um crente. Cheio do poder. Cheio da leitura de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Sendo assim, os anjos caídos, com grande conhecimento que possuíam, eles, infelizmente, são merecedores, né, da ira de Deus. Não tem perdão para eles. Eles desrespeitaram Deus, se rebelaram contra o próprio Senhor. Como é que vai ter perdão? Agora vamos entender qual é a criação que o Senhor fala aqui, de verdade, o que é que a palavra está dizendo de verdade. Glória a Deus. No versículo 18, que nós acabamos de ler, porque para mim tem um ponto certo, que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ou seja, o apóstolo Paulo está mostrando aqui claramente, você está sofrendo agora, você está passando por provação agora, mas não se preocupe não, porque futuramente, o que tu vai participar da glória, o que tu vai viver, o que o teu espírito vai viver eterno ao lado do Senhor, é infinitamente maior do que as provações que tu está passando hoje. O Senhor está dizendo, suporta as aflições presentes, para que tu amanhã glorifique o meu nome do meu lado, comigo, face a face. Oh, aleluia! É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele está fazendo aqui é dando a luz, abrindo uma clareira de conforto. Ele está nos confortando, suporte. Não desista. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo que nada pode comparar com o que a gente ainda vai receber. E no meio dessa glória vem as recompensas divinas. Tudo que se passa, tudo que nós suportamos, tudo que nós vivemos, tudo que nós fizemos pela obra aqui está sendo registrado pelo anjo que o Senhor ministrador, o anjo ministrador que o Senhor colocou, né, para cooperar com aqueles que são salvos, para nos ajudar. Tem uma agendinha lá, uma agendinha que fica na memória do Senhor, e no dia do julgamento, os olhos de fogo, não é isso que Apocalipse diz? Que os olhos dele têm fogo? Meu irmão, vai ser um raio-x. Vai passar assim, ó, a Bibi está em pé? Vai passar assim, ó, a Bibi com o corpo glorificado, né? Ali ele vai saber. Se um dia para ele é 1000 anos para nós, imagina aí a velocidade desse Deus em tudo. Igreja. Eu fico tão indignada com a igreja que quer se enganar, que quer mentir para os pastores. Eu não vim por isso, eu não dou isso por causa daquilo. Se Deus está sabendo de todas as coisas, mais do que você mesmo. Eu fico morrendo de pena do crente que não consegue crescer, de que não consegue entender o que é certo e o que é errado, que continua fazendo coisas que pode trazer prejuízos físicos e emocionais para a sua vida. Vamos falar aqui do gemido da criação, do versículo 18 ao 22. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação
dos filhos de Deus, porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Essa toda a criação está relacionada à natureza, à criação mesmo, o mundo, a terra, a natureza animada e inanimada, e está relacionada à criação nós, homens, humanidade. Está relacionada a tudo, até os céus, até as estrelas, todos os elementos juntos, elementos, terra e tudo que está na terra, as plantas, o mar. Nós estamos gemendo como a mulher que sofre dor de parto. A linguagem aqui como é forte, porque sabemos, qual é o versículo que começa aí com sabemos? 22. O 22. Porque sabemos que toda a criação geme. O que ele quer dizer aqui? Sabemos que a criação a um só tempo geme. É porque ela suporta a angústia até agora. É porque a natureza está gemendo. É uma dor profunda que a natureza sente. Esses terremotos, esses maremotos, tudo é uma revolta da natureza contra o pecado que contaminou a humanidade e que reflete na própria natureza animada e inanimada, nas pedras, na areia, nos eixos da terra que se chocam, se abrem ou se afastam, pela própria falta de respeito do homem por aquilo que é de Deus. A natureza geme como dores de cólicas profundas, de como uma grávida que vai ter filhos sofre essas cólicas. Graças a Deus não senti isso daí não deu tempo não. Mas é isso. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. É muito importante entender que quando os nossos pais caíram no Éden, pastora, Adão e Eva eram nossos pais, sim. Os nossos pais na terra. Eles não trouxeram, desculpa o que eu vou dizer agora, esse nome, desgraça só para eles não. Eles trouxeram desgraça para toda a natureza, porque também foi atingida a terra que era tão generosa, tão boa, que dava frutos maravilhosos, que supria todas as necessidades, começa a produzir depois do pecado abrolhos, espinhos. Agora o trabalho não era mais tão suave, agora o trabalho é árduo, é com suor. O próprio Senhor diz que a partir de agora tu vai trabalhar com o suor do teu rosto. O apóstolo Paulo nos mostra aqui alguns pontos. Primeiro, o cativeiro da criação, no versículo 20. Porque se sujeitou à vontade por causa... A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A criação está sujeita à vaidade, não é de forma voluntária, não foi porque ela quis. Quando os pais pecam, o Adão e a Eva pecaram, já existia a criação, já existia a natureza. E é por causa daquele que a sujeitou, ou seja, a natureza, a criação, ela não tomou a decisão de entrar por esse caminho da vaidade. Ela foi sujeita a isso. Ela não é réu, ela é vítima. A criação de Deus aqui na terra, tudo que envolve a criação de Deus aqui na terra, somos vítimas do pecado de Adão e Eva. Ela foi colocada obrigadamente nessa situação, ela foi imposta a estar nessa situação de pecado. Já nascemos no pecado, já fomos concebidos no pecado. Agora, no versículo 21, o que é que diz? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada
da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ela, a criação, ficou prisioneira no cativeiro da corrupção. O apóstolo Paulo está dizendo que o mundo está se corrompendo, se degradando, adoecendo. O mundo está prisioneiro. No verso 22 ele mostra que a criação geme e suporta a angústia até agora. No verso 19, quando ele fala, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, a expectação no grego, essa palavra no grego, ela dá a entender que é mesmo que estivesse assim, nas pontas dos pés. A criação, a humanidade está na ponta dos pés esperando que o Senhor volte. O gemido, o desespero, aguardando a manifestação de algo. A natureza que sofre as consequências da queda, ela está liberta da corrupção quando Jesus voltar. Igreja, nós vamos falar sobre isso. Vai logo procurando aí Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 a 16, por favor. Olha o que é que vai acontecer. Quando os filhos de Deus forem glorificados na segunda vinda de Cristo, então a natureza também será redimida desse cativeiro. É muito importante entendermos isso. Haverá um novo céu e uma nova terra. Vocês já leram essa passagem? A maneira que Deus vai libertar a natureza do cativeiro é descrita na carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 a 16. Lê aí, pastor. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Glória a Deus. O que é que vai acontecer? A natureza vai ser depurada. O que é depurada? Ela vai ser purificada, vai ser limpa, vai ser restaurada. Tem uma passagem lá em Isaías que diz que os montes se derreterão, não é isso? Se eu não me engano, Isaías 35. Os montes se derreterão. Vai desmanchar determinadas coisas, vai ser refeita, vai ser depurada. A natureza ela vai entrar no gemido, mas não é um gemido de tristeza. Quando a mulher tem um bebê, assim que ela tem, ela sofre as dores, assim que ela tem, o que é que ela fica? O que é que acontece com ela? Ela fica feliz quando vê o bebê. Se sente aliviada da dor e fica alegre quando vê o rosto do seu bebê. Principalmente quando vê que seu bebê é perfeito, né? Glória a Deus. Assim somos nós. O que nós gememos aqui é pedindo que o Senhor volte. Uma vez eu vi o pastor Tiago dizendo, Senhor, volta logo aí. A irmãzinha que estava do lado dele, Deus me livre. Eu digo, Jesus, a irmãzinha não sabe nem o que está dizendo. Eu acho que a bicha queria dizer assim, não, ainda quero me casar, ainda quero ter 2 filhos, eu quero ser feliz. Tu está me entendendo aí o mistério? Entendeu? O pastor Tiago falando no propósito, ela falando no. Mas dá certo. Em nome de Jesus. Hosana nas alturas. Oh, aleluia. Eu sinto a tua presença, Senhor. Glória a Deus. Por que a natureza está gemendo? É de desespero ou de esperança? Né? É de esperança. Na expectativa da redenção, da purificação, da glorificação. Glória a Deus. É isso. O apóstolo Paulo, ele faz aqui, a gente vai já ler, uma transição de gemidos da natureza, juntamente com os gemidos da igreja, no versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Quer dizer, não só ela, quem? A natureza. Não é só a natureza que geme, nós também
gememos, esperando que a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 24. Porque em esperança somos aqui da igreja. Quem tem esperança aí? Quem é salvo aí? Oh, aleluia. Porque você e eu gememos, o apóstolo Paulo, no versículo 22, pelas primícias do Espírito. Sabe o que é isso? Nós temos o penhor do Espírito. Deus já te deu uma prova inicial, que vai ser a glória, porque o Espírito Santo habita como garantia na sua glorificação. Não é para qualquer um. É para aqueles que conhecem a palavra, para aqueles que têm um encontro com Jesus, para aqueles que se batizarem serão salvos, e é para aqueles que escutam a palavra e aqueles que se preocupam em viver a palavra, porque a palavra é os aconselhamentos do Espírito Santo para nós. Aqueles que estão em Cristo são os eleitos de Deus aqui na terra, que já está, aleluia, abençoado por Deus, mas só se tiver no Espírito e não no pecado. Amém? Aquela parte que eles só leram, é a primeira parte, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão no Espírito e não na carne. Não é isso? Não há nenhuma condenação contra aqueles que estão em Espírito e não na carne. Se estiver na carne, é perigoso. Se você pecar hoje, pode correr de... E aí, se Jesus vier de madrugada, você dormindo, olha, meu Deus, o negócio é sério, igreja. Isso é sério. Porque a palavra está sendo pregada. A própria palavra de Deus em Lucas 12:48 diz: se você está sabendo, você é responsável pelas suas atitudes. Você tem que viver o que você está aprendendo. Aguardamos na expectativa a redenção do nosso corpo, ou seja, a ressurreição, onde teremos um corpo que não vai ficar velho, que não vai ficar cansado, viu, irmão Gabriel? Que o sol não vai nos abater, nem nos enfadigar, né? Que não vai ficar fraco, um corpo que não vai adoecer, não vai haver lágrimas, não vai haver dores. Nós não vamos nem nos lembrar das coisas ruins que tivemos que passar aqui, por conta dos pecados, por conta da queda de Adão. Aguardar esse corpo semelhante ao da glorificação do Senhor Jesus é a razão dos gemidos da igreja. No versículo 24 e 25 diz o quê? Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A esperança não é aquilo que se vê. Ainda tomamos posse. Não tomamos posse. Ainda temos a inclinação para o mal. Ainda entristecemos o Espírito Santo. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo, mesmo ouvindo, mesmo prestando atenção. Ainda falamos o que não devemos falar. Todos nós. Não é só você, não. Ainda fazemos o que não devemos fazer. Ainda nutrimos na nossa mente pensamentos errados. E se você tem de que tem essa vida eterna, você tem paciência. Você tem esperança de ter vida eterna? Tenha paciência. Cumpra a palavra de Deus na sua vida que você vai chegar lá. E eu também, em nome de Jesus. A outra transição a ser feita aqui. Os gemidos da criação para os gemidos da igreja. E dos gemidos da igreja para os gemidos do Espírito Santo. A criação geme, a igreja geme e o Espírito Santo geme junto com a criação e principalmente com a igreja que está sob a responsabilidade dele nessa dispensação. Aí você percebe uma coisa.
Uma coisa maravilhosa. A natureza geme, geme. A igreja geme, geme. Deus geme, geme. E esse gemido sai do limite da terra e chega nos céus. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Gemidos intensos, gemidos agônicos, com agonia, com gritos. Aí, os gemidos do Espírito, que é o Deus que está aqui na terra, cuidando da sua igreja, chega até aos ouvidos daquele que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que são escolhidos, que temem ao Senhor e querem fazer a vontade do Senhor, o Senhor já vai começando a justificar no tribunal. Oh, glória a Deus! Já começa a justificar. Por quê? Porque o Senhor já sabe aonde você vai chegar amanhã, mesmo com a sua falha de hoje. O Senhor tem onisciência. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais preocupação nós temos em não querer errar, nem querer fazer nada que possa entristecer o Espírito Santo. Qualquer coisinha a gente fica preocupado em ferir a Deus. Porque o Espírito Santo geme? Vejamos aqui alguns aspectos. Se existe em nós uma segurança eterna, não é por causa da nossa força. Não, nós não temos força. Hoje estamos bem, a nossa vida oscila muito, mesmo sendo crente, mesmo a palavra nos ensinando que apesar das adversidades nós temos que estar felizes, glorificando a Deus. Mas nós não conseguimos realizar esse ensinamento da palavra, porque muitos crentes se atribulam, sim, muitos crentes choram, sim, no momento da adversidade, no momento do medo, no momento da insegurança, se desespera, sim. Glória a Deus. Então nós não temos força, não. Diga para o seu irmão, você não tem força nenhuma. A sua força é o Espírito de Deus que está em você. É só Ele que pode nos dar força. Nós somos fracos, frágeis, ainda temos ansiedade, ainda temos medo, ainda temos tristeza, ainda temos as nossas fraquezas físicas, as nossas fraquezas emocionais. Tem lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, não vai dar tempo de dar um estudo todo. A luta foi tão grande na vida do apóstolo Paulo. Quem achar, por favor, leia, que é só um versículo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que ele achou que não iria suportar. Muita gente acha aqui que ele queria se matar. Tem gente que... Mas ele não queria se matar. Aqui, em determinados aspectos, o apóstolo Paulo demonstra um pouco de depressão. Você sabia disso? E nesse momento aqui, ele estava depressivo. Nesse momento, ele estava depressivo. Lê aí, quem está. Porque não queremos, irmão, nem ignores a nossa tribulação, que nós sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sentença de morte. Foi a dor da morte. Entendeu? Então, ele passou por tão grande luta que achou que não iria suportar. Temos também fraquezas morais, igreja. Quanto mais perto de Deus você chega, mais temos consciência de que nós somos fracos moralmente. Quanto mais de nós aqui prometemos a Deus a não cometer pecados, e é geralmente aqueles que você carrega como, né, o pastor diz, como algibeira, né, pastor? Que é aquele saquinho, né, aqui do lado, né? O demônio de algibeira. O que é esse demônio de algibeira? É aquele que persegue a gente na nossa fraqueza. Vira e mexe, ele catuca em cima da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, para ver se a gente cai naquele mesmo pecado.
E aí você vai, às vezes cai, aí está lá de joelho, Senhor, me perdoe, Senhor, nunca mais eu faço isso. Não dá um mês, não dá uma semana, tem vezes que não dá um dia, já está fazendo de novo. Nós somos fracos, nós não temos força para nada, nós não somos melhor do que o nosso irmão de cá, nem o nosso irmão de cá, nem o nosso irmão de cá. Todos nós somos frágeis. Nós temos que cumprir o papel da paciência, do perdão, do amor, para que também tenham a mesma paciência conosco. Glória a Deus. Não vai dar para dar o estudo todo. Amém? Que eu acho que já passou todo, está no tempo. Não dá, pastor Thiago, já? Dá? Não sabe nem o tanto que tem ainda, mas... Hã? Quando a gente ora que pega de novo, a impressão que dá é que faltou sinceridade, mas não é isso não, é porque a natureza é fraca mesmo. Aí é quando o Espírito Santo age, gemendo, Senhor, tem misericórdia dele ou dela, Senhor. Porque o que ele está te pedindo aqui, eu estou sondando o coração dele, é sincero, eu estou sondando a mente dele, é real, tem misericórdia. Não deixa o inimigo, Senhor, se apossar dessa vida por causa disso não. Porque é uma luta constante. Aí Jesus começa a ficar em pé. Jesus começa a ficar agitado. Aí Jesus começa a interceder lá em cima. O Espírito Santo aqui e Jesus lá em cima. Ô igreja privilegiada, 2 deuses intercedendo, é mole um negócio desse. Não se acomode não, viu? Aí Jesus disse, não pai, não faça isso não permita não. Que esse inimigo aponte aquele fulano, aquela fulana, porque ele faz ali, fez aquilo ali, mas ele vai conseguir, pai. Porque ele está pedindo perdão com sinceridade. É assim na vida dos escolhidos. Dá para entender? Vai juntando o que a palavra te ensina, nos ensina. Que a obra de Deus, que o amor de Deus, que ajuda a cooperação, a manutenção, o amor uns pelos outros, o amor, nessa qualidade de amor, de se doar, de não prender nada, de não ter miserabilidade com aquilo que é de Deus, com aquilo que é do irmão necessitado, cobre uma multidão de pecados. Entenda isso. O crente avarento, ele se torna uma pessoa pesada. O que ele tem, ele acaba perdendo. O que ele tem, o que ele guarda, ele acaba gastando com remédio. O apóstolo Paulo diz que o bem que queremos fazer, não fazemos, mas o mal fazemos. Mas mesmo assim Deus não nos escorraça. Mesmo assim Ele está ali, eu não desisto. O Espírito Santo nos assiste com assistência. No grego, essa assistência significa o quê? O Espírito Santo carregando o fardo junto com você. Esse é o tipo de assistência que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo, ele assiste na sua fraqueza, senão nós estaríamos perdidos. Já teríamos caído há muito tempo se não fosse o amor e o perdão de Deus. Quantas vezes nós não erramos e pecamos contra a palavra de Deus, se não fosse a graça e se não fosse os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo pedindo por nós? Igreja! Então o Espírito Santo, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Entra um outro elemento importante, que é o Senhor Deus na intercessão. O apóstolo Paulo está nos dizendo, no versículo 26, que nós temos um segundo intercessor. Amém? Já falei sobre isso. Que o Filho intercede à direita do Deus Pai. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se Deus fosse entregar tudo que nós pedimos e oramos, nós estaríamos também numa vida fracassada. Porque muitas vezes a gente se engana. Muitas vezes a gente vai pela emoção do momento. Muitas vezes a gente acha que está indo pela rota, pelo caminho certo.
seja lá o que for a empresa, seja lá o que for a pessoa, porque uma das coisas mais complicadas que existe, quando as pessoas me pedem oração, pastora, ore aí se o fulano de tal vai ser meu marido, ore aí se a fulano de tal é para ser minha esposa. Eu já me tremo todinha. Porque é o pior tipo de pedido que você pode fazer a uma pessoa. Porque se por acaso orar e o Espírito Santo revelar que é para ser, se tiver alguma coisa amanhã, vão responsabilizar o pastor. Não é verdade? Glória a Deus, quem tem que orar é você, que vai conviver. Ore você pela sua bênção e pague o preço por ela. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E pague o preço pelo outro, né? Porque a convivência, a rotina não é fácil. Tem que saber separar as coisas. A convivência humana é muito difícil. Amém? O texto nos diz que a intercessão tem 3 características. Primeiro, ela é intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. Segundo, é uma intercessão agônica, com gemidos inexprimíveis. Terceiro, é uma intercessão eficaz. No versículo 27 diz que é segundo pela vontade de Deus. Eu não sei orar como convém. O Espírito Santo sabe orar como convém. Quantas vezes nós não oramos por uma coisa e depois não deu certo? E depois a gente foi olhar e disse, Senhor, muito obrigado pelo livramento. Não fique botando culpa se o Senhor não liberar determinada coisa para você hoje e agora. Tem que explicar porque a pessoa foi uma ex-namorada dele de juventude, né? Acho que foi só paquerinha. Né? É isso. Glória a Deus. Juventude, lógico. Né? É isso. Então Deus não dá o que você quer. Diga aí para o seu irmão, Deus dá o que você precisa. E Ele sabe o que você precisa melhor do que você. Eu estou igual, irmão, vamos encerrar. Aí o irmão ainda passa mais 1 hora. Vamos encerrar, aí passa mais 1 hora. Mas está encerrando mesmo aqui, viu? O Espírito Santo intercede por nós, sempre alinhado com o propósito soberano de Deus para a nossa vida. Porque Deus diz ao Espírito Santo o que é que quer da igreja, o que é que quer de você e de mim. Então a gente tem que aprender a confiar no Senhor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas notem que depois que o apóstolo Paulo mostra a esperança que nós temos na obra do Espírito Santo, no versículo 26 e 27, lá no verso 28, vamos aqui, vamos ler junto o verso 28. Agora chegou no que eu queria. É esse sabemos aqui que eu quero falar. E sabemos que todas as coisas, vamos ler junto, vamos? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse é o versículo mais importante de hoje. Sabemos que algumas coisas, ou sabemos que todas as coisas? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que criticam Deus quando estão passando por prova, ou daqueles que amam a Deus independente das circunstâncias. Daqueles que amam a Deus e acreditam, têm esperança na salvação futura. É essa a postura do verdadeiro crente. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Essa palavra, na língua original, é um tema exato, objetivo. É por isso que eu botei no grupo da igreja o significado. Sabemos, é objetivo. Sabemos o quê? Algumas coisas não. O texto diz que todas as coisas cooperam. Se não entendermos muito bem esse versículo, podemos chegar em conclusões perigosas. Primeiro, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que não acontecem coisas, mas situações difíceis conosco. Mesmo sabendo da nossa salvação, mesmo servindo a Deus, vai acontecer situações difíceis. Pessoas de Deus ficam doentes? Fica. Pessoas de Deus batem o carro? Sim. Pessoas de Deus perdem emprego? Pessoas de Deus enterram seus mortos?
Às vezes muita gente acha que porque é crente está blindado contra os problemas do mundo. E quem pensar dessa forma está equivocado. Jesus nunca disse que nós jamais teríamos aflições. Jesus disse: terás aflições, agora tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Oh glória! Oh glória! Segundo, as coisas não acontecem sem um agente divino por trás. Tudo que acontece ao escolhido tem propósito de Deus. Não é para nossa maldição, não é para a gente se desviar, não é para a gente maldizer a Deus, não. É para glorificar a Deus e continuar na caminhada. É para que as coisas não acontecem a esmo, não acontecem ao léu, nem sem um caso, nem sem um motivo. Tudo tem um motivo. As coisas, elas não se encaixam sem um propósito e sem um propósito no plano divino. Tudo tem um plano de Deus, mesmo as suas lutas, mesmo as suas provações. Mas tem pessoas que passam pela prova, voltam à mesma prova e não aprendem com a prova e continuam achando que é vítima da prova e não cresce na prova. E culpa os outros pela prova e acha que foi abandonado, e acha que foi rejeitado, e acha que foi colocado um gelo, e não é assim. Aleluia. Entra ano e sai ano e a pessoa não cresce. Então, com toda a prova, com todo o gelo que achou que passou, continua sendo do mesmo jeito. Ainda não está preparado. Até quando? Vai ter que pagar um preço em si mesmo para crescer? Até quando? É dó, dá dó. A gente tem dó da situação. Porque a gente vê que a coisa não cresceu, não melhorou, não cresceu. Tem pessoas que provam: porque fulano não me visitou, porque a irmã não me visitou, porque o pastor não me visitou, porque a pastora não me visitou. E você visita alguém? Só é amado quem ama. Só é visitado quem visita. Será que pastor também não tem problema? Muito mais do que vocês. Porque o problema dele não é sua família, é a igreja. Passa por muito mais luta do que você. E não vem ninguém perguntar se nós estamos precisando de alguma coisa. Só sabem pedir. Pedir, oração, pedir o que for necessário. Mas não chega, pastor, eu senti de Deus vir orar por você. Pastor, eu senti de Deus, vou dobrar meu joelho aqui. Ninguém vê isso. Então nós estamos trilhando um caminho de facilidades, de críticas, de apontamentos, em cima daquilo, com os outros, em cima daquilo que nós mesmos não conseguimos, nem temos capacidade de fazer. E de melhorar. É triste. O apóstolo Paulo nos está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daquelas pessoas. Ele semeia vento. Quem semeia vento colhe tempestade. O que o apóstolo está dizendo é que Deus está com as rédeas da sua vida em suas mãos. Glória a Deus. Nas mãos de Deus. Mesmo que às vezes venha acontecer mais circunstâncias, adversidades, problemas, Deus é poderoso para reverter isso a seu favor. Aprenda a passar pela prova. É difícil, é? Quem é que não chora um ente querido que morreu? Talvez seja a prova mais difícil que a gente passa, essa daí. Perder uma pessoa que a gente ama demais. E quem foi que disse que nós vamos ficar para semente, igreja? Ah, Deus fez isso comigo. Olhe para a natureza, olhe para as coisas naturais que nós temos que viver para que você seja mais feliz. Porque se você for brigar com tudo isso, se for contra tudo isso, você vai se tornar uma pessoa amarga, insuportável. Aquela mulherzinha de ontem estava insuportável. Meu Deus, tô fora. Chega. Porque tem um limite, para tudo tem um limite. Agora, se fosse um velho daqui, eu tinha a obrigação de estar acompanhando. Se ela quisesse ser acompanhada. Só se quiser. Não é verdade, pastor? O pastor tem a
mais força do que Deus? Mesmo que fosse ovelha daqui, nós não teríamos obrigação de acompanhar uma pessoa dessa. Por quê? Porque ela praticamente murmurou, né? Ela murmurou contra Deus, ela blasfemou. Ela anulou qualquer chance de investimento nela, da palavra. Ela deu autoridade para o inimigo total. Ela já estava no inimigo. Por isso que o pobre do homem está tão firme do lado da outra mulher. Porque essa mulher devia ser uma infelicidade bestial muito grande. O problema, eu tenho que falar. Não, irmãos, eu tenho que falar. O problema das pessoas é meu marido não presta, porque fulano não presta, meu marido. E você, querida? E você, querido, que reclama da mulher, você já observou se você tem tato, habilidade de lidar com a situação? É muito fácil culpar os outros. Não tem quem suporte. A pessoa que vive em crise, vive insegura, vive desesperada, vive dessa forma, não tem quem suporte isso. Por isso que o pobre do homem está feliz. O pobre do homem era crente, entrou no pecado porque não aguentou. É isso que eu quero dizer. A questão da Sansão, do Sansão e da Dalila que eu estava falando. Não era isso? Era isso. Porque tem mulher, a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. E uma das maiores destruições são as palavras. Até para a gente falar determinadas coisas que nós estamos passando, ou com o vizinho, seja com o que for, com o marido, tem que ter a hora de falar. O marido chega morto de cansado, chega, toma um banho, vai jantar, e a mulher... Tem lá que aguente, meu irmão. Fora a gastrite que vai dar no homem e possivelmente problema de pressão alta. Se não tiver um infarto. Sangue de Cristo em puro. Aí a pessoa, meu marido me deixou, vai ver o que é que você fez. Está cumprindo com o seu papel de esposa? Como a palavra de Deus ensina que você deve ser? E você, esposo, está cumprindo com o papel de marido como a palavra de Deus ensina? É muito fácil lançar a culpa nos outros. A melhor maneira de você mudar as outras pessoas que estão ao seu redor é mudar você mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem semeia vento, colhe tempestade. Só passa por prova quem deu brecha. Não bote culpa nos outros, não. Somos nós mesmos. Amém? Amém. Deus é poderoso para reverter isso a seu favor para o seu bem. Nós estamos sendo observados constantemente na nossa vida. Tem horas que você não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. E Deus também não prometeu que ia fazer você entender. Que você entenda ou que você não entenda, você vai passar por prova para o seu crescimento. Deus não tem a obrigação de lhe explicar. É muito ruim a gente viver assim, tendo que explicar tudo. Imagine Deus. Encerrou. Deus está trabalhando por você e não contra você. Entenda isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só ame. Independente do problema, só ame a Deus. A pergunta é, que bem é esse? A resposta está no versículo 29. Porque os que dantes conheceram também os, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito em muitos irmãos. Olha aí. Deus quer que você seja parecido com Jesus. O Senhor está esculpindo você. O vaso do oleiro está sendo esculpido para que você fique parecido com Jesus. Jesus reclamou da vida? Todas as dores que Jesus passou, ele reclamou, Pai. Só teve um momento, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Foi o único momento. Tudo ele suportou. E você está esculpido na imagem de Cristo? Está suportando as provas?
O seu filho aprendeu pelas coisas que sofreu. O Filho de Deus, Jesus Cristo, sofreu. Deus mudaria a sua metodologia com você também? Quer dizer, então, que Jesus passou o que passou e você não quer passar nada. Não quer sofrer nada. Quer ter o céu aqui na terra. Se não tem essa promessa na Bíblia. Entendeu? Então, quando vem uma luta, uma prova, você se angustia. Porque você não vê lá na frente, na curva do final da linha, como é que Deus está agindo. Ah, meu filho, calma, eu estou trabalhando. Por isso que o apóstolo Paulo diz, sabemos. O apóstolo Paulo está dizendo, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão ouvindo a palavra e tentando vivenciá-las, aquele que tem o Espírito de Deus e teme ao Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as boas e as ruins. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer essa palavra. Pai Celeste, Deus amado, entregamos aqui a Ti esse momento de estudo, esse momento de consagração na Tua palavra, de dedicação, e nós Te agradecemos, meu Deus, por tudo aquilo que Tu tem realizado na Tua vida e nos proporcionado, em nome de Jesus. Amém. Moriá.